quando eu pensei que seria interessante eu mediar essa mesa, acho que isso se deu pelo fato de eu estar acompanhando as duas artistas que estão com a gente na residência artística desde o início do ano. E eu acho que tem sido um processo longo com os dois trabalhos. Ontem a gente também teve um pouco da conversa com o Eric, e eu acho que Eric contou um pouco também de como foi o programa de residência, um projeto que começou ano passado. A gente tem alguns artistas que participaram do festival ano passado e estiveram em residência. Esse ano acho que todo ano a gente fica tentando experimentar formatos e experimentar, tentando implementar estratégias, tentando pensar os nossos erros, tentando encontrar modelos, modos, dispositivos e caminhos. Então, acho que o objetivo dessa residência desse ano foi tentar pensar em algumas coisas que foram muito caras para a gente ano passado. Então, a gente dividiu o programa de residência e o programa de acompanhamento, de modo que a gente, no programa de residência, pudesse ter trabalhos que fossem mais focados em apresentar um resultado durante o festival. E no programa de acompanhamento a gente tivesse um pouco mais de liberdade de experimentação. Então, acho que isso foi o que a gente tentou fazer nos dois programas. O programa de residência durou um mês e o programa de acompanhamento durou 10 dias. E eu acho que o programa de residência, ele traz alguns desafios para quem está participando. Eu acho que o Eric também comentou um pouco sobre os desafios que ele teve, sobretudo por conta da língua e dessa estrutura de tradução que é sempre muito complicada e complexa, como a gente pôde ver na mesa de hoje também. Acho que a Juliana Lula fez um trabalho incrível e esforçoso de tradução de um pensamento tão complexo da Rashida. Então, acho que é algo para a gente aprender sobre como faz, quais são os melhores caminhos, e o programa de residência ele traz como desafio também a língua dentro desse microcoletivo que a gente cria durante o mês. A gente tinha duas artistas e um artista falante inglês, duas artistas brasileiras, um artista sueco-senegalês, e essa comunicação ela também foi um desafio, mas também eu acredito que ela tem criado alguns espaços, outros de criação que estavam no não dito, né? Ou pelo menos em outros modos de dizer. E eu acho que começar essa conversa hoje talvez seja... a gente pode começar do começo, tentando recuperar um pouco de onde partiu as ideias dos projetos que as pessoas puderam acompanhar no festival durante os 3 dias, tanto como colocar nas palavras, quanto a sauna lésbica, como surgiu a ideia de como colocar nas palavras. Pode começar com você? Ou como começou a conversa da sauna lésbica? Seria interessante a gente situar um pouco as pessoas de onde a gente partiu, como veio essa primeira fagulha de ideia, como que ela foi se tomando contorno ao longo do tempo, até chegar no que a gente tem hoje. Olá, boa tarde a todos. Eu acho que eu queria pensar um pouco o que é daqui nessa última mesa e pensar nesse fechamento, junto com Malu e Diane. Isso para mim é muito significativo, porque como a Diane disse, nós temos um processo muito intenso há algum tempo nesses dois trabalhos, né? Mas eu vou me ater a explicar sobre como colocar as palavras, que não dá para explicar, porque eu estou dizendo justamente o que explicado é explicado, né? Porque já está posto, e como colocar as palavras nasce de um lugar de um ser sendo. Né? Então, eu comecei a pensar em como colocar as palavras numa tentativa de falar da dissidência de um feminino e desses outros femininos que não são vistos e que são direcionados para outros lugares e outros caminhos. E nessa tentativa eu não consegui dizer, porque é muito irritante ter que explicar uma existência que está posta e que é só olhar, por exemplo, aqui e agora, e a multiplicidade de femininos ela está instaurada. Então, ainda que eu tenha um exercício de pesquisa sobre pensar isso nas minhas reflexões e politicamente, é muito difícil ter que fazer isso como uma necessidade. E a partir disso, eu comecei num caderno, meu trabalho começa com uns escritos em cadernos,
E dentro dessas reflexões, dentro dos passos que eu vou habitando a partir das discussões, surgiram essas linhas. E, num dado momento, eu entendi que essas linhas eram a própria palavra e o próprio dizer. E eu fiquei imaginando que talvez a única possibilidade de falar de uma dissidência do feminino seja abrindo um corpo, entendendo que por ele pode passar ar. Então, como colocar nas palavras, falar desse lugar de instituir a palavra, quebrar, romper, instituir a norma e sair da linearidade do dito, do escrito, para pensar a abstração e a ficção como lugar de liberdade, e porque dentro do espaço de abstração, as perspectivas elas são tão diferentes que fica difícil de panfletar. Né? Então, como colocar nas palavras começa por aí. E, enfim. Mas quando você fala eu queria voltar para os cadernos, porque eu lembro que a primeira vez que você rascunhou como colocar nas palavras, você não tinha uma consciência sobre o que estava sendo feito. E como que você consegue, como foi o processo de compreensão de que os desenhos eram uma escrita? Os desenhos, eles vinham toda vez que eu estava no processo de reflexão, né? E vinham junto com a palavra, normalmente perguntas. Essas perguntas como o que explicado é explicado, por que não conseguimos ficar sem resposta, qual lugar que eu tenho que estar para explicar a minha existência, e vem várias perguntas, diálogos com espaços de discussão sobre racialidade, sobre dissidência, e aí essas linhas elas vinham. Eu comecei a entender isso pelo excesso de escrita dessas linhas, né? Esse modo de dizer, e quando eu ia voltando, eu me lembrava das reflexões que estavam postas nessas linhas. Então, eu conseguia ler. Tá? E aí eu fui entendendo que isso era a própria linguagem, estava posto ali. E quando você começa a se dobrar sobre o desconhecido, sobre aquilo que não é tão nítido ou tão visível assim no primeiro momento, em algum dado momento, esse próprio dizer te retorna. E aí, eu gosto de dizer que é preciso passar um tempo, como colocar as palavras. É preciso passar um tempo, é preciso retornar, porque sair da realidade demanda tempo, demanda desejo e disponibilidade, né? Para conseguir ler e para conseguir entrar e perceber as coisas a partir dos trabalhos. Eu acho interessante porque acho que depois das experiências com como colocar nas palavras, eu fiquei pensando muito que eu queria começar a ver aquilo que os artistas não queriam mostrar. Inclusive, eu conversei muito com a Micaela sobre isso. Cadê ela? Porque a gente ficou falando muito sobre espaços de liberdade e, em dado momento, você falou sobre essa busca da liberdade e, ao mesmo tempo, na mesma frase, você falou que a liberdade estava nos cadernos. E é muito interessante, às vezes, notar como a livre expressão ela pode estar posta num gesto muito simples e que por uma conjuntura, talvez, da produtividade ou da própria espacialidade, ela se perca como algo que tem o seu valor expressivo e estético. E eu acho que, como colocar nas palavras, me retoma um pouco desse desejo pelo mínimo, pelo que a gente se expressa livremente, muitas vezes a gente não dá o devido valor. Então, acho que começar com os cadernos, começar com algo que parece ser tão irrisório, tão pequeno, eu acho que ele pode ganhar escala e pode ganhar materialidade de um modo talvez que a gente não imagine. E aí, fazendo um pouco um gancho com essa materialidade, teve uma certa vez que a Rebeca me falou que a primeira experiência que ela teve com os espaços positivos foi através das estruturas. E eu queria que você explicasse um pouco sobre isso. Eu costumo dizer que eu sou uma serralheira habitando no espaço da arte agora. Né? Então, toda vez que eu penso nos acessos, inclusive foi a mesa que a gente teve ontem aqui falando sobre isso, nos acessos e nas precariedades e na educação como um todo, os corpos periféricos demoram muito tempo para chegar nos museus e no contato com a arte. Né? E aí eu fiz esse comentário com o Gianni, porque eu já venho visitando exposições e tal, e me deparei que
o primeiro momento era olhar o fundo das coisas, né? Porque a estrutura me interessava muito mais saber como foi feito, porque no fim, assim, de modo muito espontâneo, eu percebi que aquilo estava muito mais perto de mim do que a própria produção artística, né? Então, as molduras, as estruturas, os quadros, os ferros, tudo que é suspenso, as luzes, isso me interessa muito, porque para mim faz parte, e só é possível quando essa estrutura existe, o mínimo, o básico, pendurar alguma coisa, só é possível quando tem alguém que consegue subir uma escada, né, Léo? Botar um prego, descer uma corda e pendurar. Isso para mim é muito importante. Eu acho que o Valor me deu uma possibilidade incrível de poder exercer esses dois lugares intensamente, tanto essa produção teórica, intelectual e de pesquisa, pensando artisticamente, quanto esse esforço físico e operário ao qual meu corpo está dado e que eu tenho apreço, né? Então eu tive a chance de trabalhar com Kate, acho que ela não está aqui, mas Kate é tão serralheira quanto eu e a gente teve um momento de poder trabalhar juntas. Eu acho que eu desejei isso em muitos momentos, poder trabalhar com uma mulher dentro desse lugar da solda, do corte, da esmerilha. E esse é um dos presentes que o Valor me deu esse ano, de poder fazer isso. Foi para mim um momento muito bonito, porque o diálogo e a possibilidade de trabalhar com uma mulher dentro desse espaço ele é completamente diferente e gera outras possibilidades imensas, né? Então, é isso. E como que se deu essa acho que você não acabou não comentando, mas seria talvez interessante abrir um pouco sobre como se deu essa experiência sua com a serralheria, com metal e com cobre. Porque, de algum modo, o trabalho, não sei se vocês viram a legenda, mas a gente está dizendo que o trabalho ele também discute um pouco economias da precariedade, fala um pouco sobre tecnologia de acesso, então acho que era interessante também pensar como esses materiais eles dialogam mais ou menos com uma geopolítica. Então, você é retada, hein, meu? Eu estou aqui direitinho, eu vou lá, eu vou com você. Eu vou com você. Intimidade é uma coisa séria, né? Eu vou com você, eu vou. Eu estou aqui, você viu, né? Certinho. Então, eu penso muito que o trabalho operário, ele é... Eu penso não, né? Eu acho que todo mundo sabe disso, que o trabalho operário é subalternizado, todo o tempo. E eu venho de uma relação com a serralheria, meu pai é serralheiro, e a gente sempre teve uma oficina dentro de casa, mesmo, literalmente. E meu pai não me ensinou a ser serralheira, efetivamente, mas eu aprendi com os processos dele muitas coisas. E, enfim, eu sempre executei essas tarefas de modo muito natural e espontâneo. E aí, quando a gente fala sobre pensar as economias de precariedade, é complexo, porque pensar esse corpo periférico que se desloca desse espaço operário, ao mesmo passo que ele encontra uma relação paradoxal entre essa operação e execução do trabalho subalterno e a possibilidade de desenvolver e desdobrar isso no trabalho artístico, é extremamente complexo e, ao mesmo tempo, duvidoso, né? Para mim, chegou algumas dúvidas em algum momento. Né? Porque será que eu estava reiterando mais uma vez essa condição operária para as pessoas que estão junto comigo dentro desse trabalho? Será que esse deslocamento produz aí uma outra linearidade que nos coloca em outro lugar a partir desse entendimento intelectual e teórico que a gente produz? Essas são questões que ficam me permeando. Então, eu sou do Uruguai, em Salvador, que é um bairro que fica na Cidade Baixa, e esse bairro ele é extremamente operário. Né? Eu costumo dizer que se a Cidade Baixa parar, Salvador também para. Né? Porque é onde estão todos os trabalhadores e que, enfim, fazem o seu trabalho e acordam cedo e tudo mais. E dentro desse lugar existe um processo de relação com essas materialidades muito intenso, principalmente com o cobre, porque o cobre é um material nobre e sempre recolhido. Acho que todo mundo já viu alguém roubar fio. Eu já roubei fio várias vezes. Porque é um metal nobre e que tem um super valor nesse lugar da reciclagem, por exemplo. Né? Então, a gente já fazia isso muito dentro do Uruguai, de poder recolher esses motores queimados e coisas que são todos materiais eletrônicos e
eletrodomésticos que são descartados, é possível reaproveitar esse cobre e ter um trabalho de recolhimento para isso. Ao mesmo passo que o ferro é uma materialidade barata, que está acessível, e eu fico pensando às vezes que a relação que a gente tem com as grades na periferia ela é muito intensa, né? Todas as casas são gradeadas. E a gente vai gerando as nossas próprias prisões a partir desse lugar, por falta de opção. E essa demanda serralheira, ela cresce muito em nome disso, né? Em nome dessa proteção do que e de quem ir para que lugar. E eu me aproximo dessa materialidade, tanto visualmente e contextualmente, da minha vida dentro do Uruguai, da suburbana. Eu moro num lugar que chama Subúrbio Ferroviário, já é a linha do trem por si só, e por isso é muito curioso estar perto aqui da linha do trem. E esse trem está me acompanhando aí, né? E eu cheguei no cobre nesse lugar, num lugar muito orgânico, de entender o cobre como um lugar muito próximo, e, enfim, estava perto, e essas linhas me remetiam a essa materialidade, e é por isso que eu fiquei pensando, eu nunca tinha me considerado serralheira, né? Porque de fato eu não estava operando isso comercialmente, assim, mas estava executando esses trabalhos nesse lugar orgânico, e que meu pai disse que eu sou muito inteligente para ser serralheira. E aí eu comecei a entender que era justamente por ser inteligente que eu era serralheira, né? Porque eu tinha opção. Então, se eu queria ser serralheira, eu queria ser e acabou, ponto, né? Então, acho que a relação com as materialidades, ela vem desse lugar muito próximo, desse lugar de desmembramento e deslocamento dessa materialidade, nesse lugar de prisão, do cobre, nesse lugar de subalternização, de lixo. E aí eu acho que no meu trabalho, vendo essas linhas e aquilo que ele pode produzir, né, nesse lugar de apreciação, de vislumbre, ele traz esses materiais para outra perspectiva e outro lugar. Tchau. Rolou? Lalu, acho que seria interessante contextualizar um pouco. Malu foi uma das convidadas da residência Plus Afrote, que aconteceu em janeiro, fevereiro e março em Munique, na Alemanha. Em janeiro, fevereiro e março desse ano em Munique, na Alemanha. É um outro projeto que eu faço curadoria junto com o coreógrafo amigo Mário Lopes, muitas pessoas aqui conhecem. E durante esse período eu conheci a Malu já vinha trabalhando com o Mário, e seria interessante falar um pouco sobre como a sauna lésbica nasce nesse contexto, a partir também das suas próprias reflexões, dos seus próprios processos, para a gente conseguir abrir legal sobre a sauna. Boa tarde. Acho que não tem como falar desse trabalho sem eu entender o meu corpo e de onde eu vim. Eu vim de Minas Gerais. E eu me emociono muito para falar de Minas Gerais. Eu vim em um território onde a história ela te violenta no silêncio. E o silêncio, às vezes, ele te mata aos poucos. Então eu entendi o que era morte desde sempre. Ela é lenta. E aí eu entendi que eu estou morrendo a cada minuto, a cada segundo, para entender quem eu sou, o que eu me tornei, até chegar. A sauna lésbica, ela vai falar de silêncio. E foi de lá que eu vim. Eu não sou uma artista visual, eu sou uma coreógrafa performer. A minha pesquisa
ela é vinculada a entender os estados físicos corporais nas relações humanas, em ações, e como isso se dá com o material. E a coreografia ela surge a partir da amplificação dessa relação. É isso que eu faço. Eu literalmente danço na vida. E vejo vocês dançando 24 horas. Essa sauna, eu deitei a cabeça dia 7 de novembro, antes do festival, e eu me questionei como uma pessoa como eu teve essa ideia. Não me subestimando. Não me subestimando. Mas como que foi isso, de fato? Porque tem a residência, mas como que eu parei, olhei para 4 mulheres e outras que eram as parceiras e falei assim, vamos fazer isso? E só tem como... E o que me veio na hora foi justamente pensar da onde eu vim. Por isso que eu estou falando de Minas Gerais. Da onde eu vim, de fato. Da onde eu vim, as mulheres da minha cidade falam muito pouco. E talvez seja por isso que eu quis dançar. Para não ter que precisar de falar. Porque o meu corpo já diz muito. E eu gosto de dizer com o meu corpo. Então foi para mim, o Festival Valongo, muito especial, me abriu muitas portas, mas foi muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Porque eu não sou essa pessoa da palavra. E aí é quando eu olho para o trabalho da Rebeca e eu respiro e vou entender o trabalho dela na relação. Porque a gente não está falando de palavra nessa restrição linguística que a gente já sabe, que a gente tem. E aí foi quando eu respirei. A sauna lésbica, a residência Plus Afroté, ela foi uma residência muito intensa. Eu tenho uma tendência a levar tudo até o último, até a última gota. Mas antes da residência, eu me lembro da primeira vez que me veio o pensamento de sauna lésbica. Era um dia como esse. Estava chovendo. Eu não tinha um puto no bolso. Eu desci o Minhocão a pé, com um amigo chamado Felipe Couto. E ele começou a me contar das experiências de sauna dele. Eu olhei assim para ele e falei, cara, esse negócio é babado, né? Que isso, menina? A gente em São Paulo. E aí o Minhocão, você vai descendo, à noite fecha, né? E eu olhei para aquilo e ele, tá vendo? Essa é uma das maiores saunas da cidade de São Paulo. Porra! Eu sempre vou ali com meu parceiro. Caramba, sério? Entendi. Eu falei, eu quero ir também. Eu quero entrar nisso aí para saber qual é que é do negócio. Ele, não, você não pode entrar. Aí eu falei, uai, como assim eu não posso entrar? Eu sou mulher, eu sou gay. Eu sou gay também. Como assim eu não posso entrar? Ele, não, você é mulher, você não pode entrar. E isso ficou. Isso foi quando eu cheguei em São Paulo, há 2 anos atrás. Isso ficou muito tempo na minha cabeça. Naquela época ainda, a palavra lésbica e lesbianidade, ela estava... eu estava entendendo ela. Tanto que eu falei que eu era gay. Eu entendi que essa palavra e essa letra L, de todo tamanho, ela não entra nessa sigla aí. Ela não entra. Ela está ali só como uma imagem. Talvez... como uma imagem. Ela não entra nessa sigla.
Então, eu cheguei na residência Plus Afrotê, porque o Mário é muito doido, e falou, vamos balançar. Ele me ligou em um dia como esse, porque São Paulo só fica assim. E aí ele me ligou, Malu, bora balançar, mamãe. Eu falei, opa, irmão, bora. Aqui em Munique, abaixo de 0 graus. Eu falei, aí você quer fuder comigo? E aí eu fui. Eu não conhecia todo mundo, a Diane eu já tinha visto. Conheci a Grace Passou, que a Grace Passou fez muita história na minha vida como artista em Belo Horizonte, em BH. Ela, junto com o Teatro Espanca, né, ela fundou o Teatro Espanca e isso possibilitou artistas como eu ir para outros caminhos. E cheguei lá, encontrei Ana Paula Matias, Diane Lima, Grace Passou, e tive que esperar por 2 meses a Rebeca Carapiá chegar. Porque a residência, eu fiquei 2 meses sem falar de sauna, eu não falava disso, eu estava com isso guardado. Eu queria entender. Quando eu entendi que de 8, né, artistas, 5, mesmo em trânsito, as 5 eram lésbicas, eu falei, aí dá um caldo, né? E aí, dentro desse processo, não foram só 5, porque teve a Maylis Meia, namorada de Ana Paula Matias, e teve a namorada da Grace Passou, que é a Wilson. E aí o meu quarto era um boteco, porque mineiro gosta de beber, e a gente gosta de fazer boteco, eu gosto de sentar e conversar. E era um boteco, e virou um boteco, e permaneceu até o final da residência como um boteco, até eu surtar e tirar todo mundo. E aí começou, para mim, a sauna começa na observação e nas relações, quando eu fui entendendo esses corpos e essas multiplicidades, né, das mulheres dentro dessa casa. E fui entendendo a relação dos outros artistas, homens, héteros, o Iago, que era gay, dentro desse contexto, e a Lena Barruli, né, que é uma moçambicana e que é hétero e tal. Dentro desse contexto, eu fui entendendo a partir da observação, porque o que eu mais faço na vida é ver o povo dançar. Então, eu fico observando o movimento. E aí eu entrei no quarto de Grace Passou, porque eu não chamava, eu gritava ela pela casa. Eu falei, Grace, vamos fazer uma sauna lésbica? Ela fez assim. O quê? Ô, Grace, vamos fazer uma sauna lésbica? Espera aí que eu vou sentar. Aí ela sentou e ficou. Olhou assim para mim. Cara, você é muito doida. Vamos sim. Vamos chamar as meninas, então. E aí se deu, e aí veio a Rebeca, veio a Diane, veio a Ana, veio a Wilson. E as coisas começaram a acontecer. E a pesquisa, depois que a gente voltou para o Brasil, a pesquisa, eu dei continuidade na pesquisa. E eu queria voltar. Eu queria lembrar o primeiro texto que eu li para a sauna, que eu acho que é o ponto-chave de tudo que aconteceu na sauna, do início ao final desse festival. O primeiro texto que eu li para a sauna, eu estava com a Ana Paula, e eu estava lendo o livro Problemas de Gênero, de Judith Butler. E eu sempre gostei de ler como é que chama, gente? Sumário? Não é sumário, é o índice. E depois eu falei, nossa, interessante isso. E aí depois eu comecei a ler a primeira parte do livro. E ela fala sobre ela fala sobre o problema. E aí ela começou a dizer que o corpo dela, por ser feminino, era um problema. E que a questão não era um problema. A questão não é o problema. A questão é a melhor forma de manter esse problema. E isso, para mim, é a sauna lésbica. E aí a gente vem mantendo esse problema.
Acho que eu vou... Vou ler. Vou parar. Nossa, para ainda. Eu falei muito, você não me interrompeu. Aqui não tem que me interromper aqui, não. Eu vou voltar. Acho interessante pensar a ideia da sauna enquanto o espaço instalativo e como isso se dá com as coreografias. Porque eu acho que, no fim das contas, os problemas aos quais você está citando e as dificuldades às quais você está citando também, elas têm a ver com a nossa presença, né? Eu falei hoje mais cedo que há um abismo entre o imaginário e a realidade. E a sauna ela começa com aspas, e se? E se existisse uma sauna lésbica? E se? E se? Eu acho que ela foi um infinito e se a gente, em algum modo, se ateve uma boa parte do tempo para entender como que essa sauna ela iria performar na plasticidade com o espaço. Então, o que é que estaria contido dentro dessa sauna? Mas havia todo um espaço que ia acontecer, que era a performatividade desses corpos em contato com a sauna. E acho que em algum momento a gente falou hoje, enfim, todos esses dias, porque a sauna, como um espaço coletivo, ela foi difícil para muitas de nós, né? E somente a placa, somente o fato da sauna existir enquanto uma manifestação linguística, ali escrito sauna lésbica, ela já remontava a um problema. Então, acho que seria interessante falar um pouco sobre esse desafio, se você quiser também, porque eu acho que talvez a gente esteja um pouco cansadas, não sei, deixo aberto para você decidir, mas se você achar que é interessante, falar um pouco desses desafios, ou também pensar um pouco sobre qual foi a dificuldade dessa tradução entre o que estava no imaginário, pensando esse coletivo, pensando quando surge, e como se dá essa formalização do trabalho no espaço. Eu vou começar falando pelo território. Antes de vir para cá, para Santos, eu tive um problema muito... Não sei se era um problema. Eu tive um acontecido aqui em Santos que eu falei que nunca mais ia voltar aqui, até Diane me ligar. Eu vim para Santos, para o Festival Mirado. Minha ex-namorada estava junto comigo. A gente decidiu ir na praia e teve um ato para eleger o Bolsonaro. Todos os caminhoneiros estavam a favor e as pessoas começaram a andar em nossa direção e começaram a nos atravessar, querer passar entre a gente. Ela começou a chorar muito. Eu era a primeira namorada dela, ela não tinha tido ainda uma relação lésbica. E ela começou a me abraçar. Eu falei, me abraça não, porque senão nós vamos levar porrada. O negócio aqui tá feio. E catei as coisas e fui embora. Nesse dia descobri, mais uma vez, a impotência. Falei, caramba, como é que eu danço isso na vida? Por isso que eu falo, eu danço na vida, literalmente, como profissão e na vida. Esse dia eu dancei mesmo. Porque eu tinha que acalmar uma pessoa que estava entendendo os seus processos no universo lésbico. E isso é muito complicado, né? Quando a Diane falou para mim outro dia, sexualidade, Malu, é muito complicado. E é mesmo. Então, o território. A dificuldade começou pelo território. Eu já tinha essa memória, e toda vez que eu tentava me lembrar dele, eu lembrava o fato de eu não querer estar aqui. E aí eu falei, mas vamos embora, estamos juntos. Cheguei em Santos e a dificuldade inicial foi o território. Como me relacionar com esse território?
até encontrar um espaço. Porque até então, gente, eu não imaginava nada. A única coisa que eu conseguia conversar com a Ana Paula Matias, ela perguntava: Malu, mas o que você vai fazer? O que é a ação na lei? Eu preciso dar uma imagem, Malu, a imagem. Ela falava muito disso. Eu falei: eu vejo nada. Tipo, eu vejo um espaço vazio, um espaço-tempo, onde o tempo, eu não vou ter uma relação de tempo cronológico, porque é um espaço vazio, não tem nada aqui. Não há, é a impossibilidade minha de imaginar. E todas as conversas iam para o mesmo lugar, porque tudo que eu imaginava, não, mas isso não vai rolar, não. Não vai dar, não pode, isso não é assim. Então, eu precisava entender as relações, a relação das pessoas, para pensar em coreografias, e aí sim eu ter construído o espaço. Que através do mapeamento coreográfico, eu consigo visualizar o espaço. Fora isso, o corpo não está em deslocamento. Então, começou de ir pelo território, em achar o espaço. Aquele espaço, que foi a sauna, ele é um bar aqui da região de Santos. Ele é um bar de resistência. As pessoas frequentam ele. Já foi um bar que tentaram fechar, a polícia já invadiu. Então, era um espaço que é um espaço de resistência e que várias pessoas, principalmente da periferia, frequentam esse espaço. Quando eu fui ao espaço pela primeira vez, eu fui sozinha, quando eu tinha chegado em Santos, e aí eu observei o movimento do espaço, e havia muitos homens no espaço. E nada contra, gente. Eram homens do rock. Eu gosto de rock. E o Eric me zoa porque eu gosto muito de rock. Mas eram homens do rock no espaço. Eu falei: eu vou sentar e vou fumar um cigarro. Tipo, é o que eu posso fazer aqui. E aí eu tentei olhar outros lugares e tem a Anja da sauna, que é a Carol da produção, que está ali. Que sem ela eu não ia conseguir. Agradecer muito a Ângela, a Cássia, a Joyce, o Chico, Ana Paula, que chegou e ficou lá, tipo, carregando peso mesmo, porque foi pesado o bagulho. Porque quando eu abri aquele espaço que vocês foram lá, tinham 300 coisas. A parede era cheia de quadro. Tinha um palco com um carpete de 10 mil anos atrás. Xixi para todo lado. Copo, garrafa, pino. Não vou nem falar do que é o pino, vocês já entenderam. E isso era por todo lado. Todo mundo que entrava falava: Malu, o que você vai fazer aqui, Malu? Gente, não tem condições. Quem era de lei, então já... Eita! Eu falei: vamos embora. Vamos encarar essa. Vamos limpar. Eu virei para o dono do espaço e falei assim: eu vou tirar tudo. Ele falou: beleza, eu vou te arrumar uma garagem. Maravilha. A gente começou a tirar. E aí a gente viu os 10 mil anos de masculinidade lá dentro. É tipo isso. Não foi bonito. Os 10 anos. E eu estou falando desse lugar da masculinidade, do masculino, porque eu acho que é uma coisa que a gente tem que conversar, assim, e repensar. Acho que a Rebeca traz isso muito também na fala dela, né, quando ela fala da destruição do feminino e desse masculino também. A gente tem que começar a abrir legal nisso aí. Mas, enfim, era esse espaço. A gente limpou o espaço. E isso eu já estava conversando com a Diana e com a Rebeca, com as meninas, desse cronograma de ações, porque o que me interessava no espaço era as relações, e como isso ia virar coreografia, e como isso ia se... E aí sim eu enxergar o espaço como um primeiro experimento. E aí a gente precisava de vetores que instigavam as pessoas a estarem ali.
E foi aí que a gente começou a buscar essas artistas e montar esse cronograma, porque o corpo, para o movimento acontecer, ele precisa de uma provocação, ele precisa de uma ação, né? Só o movimento é ação. Então, para isso acontecer, eu preciso de algo, matéria e impulso. Então, foi isso, para mim, o entendimento desse cronograma. E que, por sinal, são artistas admiráveis. Quem viu, viu. Quem não viu, passou, acabou. E estou falando território, eu me perco, tá? Não é todo dia que eu sento numa mesa, não, viu, gente? Dá mais em palco. Território. E os problemas? Ah, sim. Para mim, o problema começou a fazer a placa, né? Porque eu fui comprar os LEDs, falei, Rebeca, como é que faz uma placa? Ela pega uma madeira, faz uma caixa, sei lá o quê. Eu falei, beleza. Gente, uma madeira. Aí o pessoal os pedreiros falou, passa resina que vai colar tudo. Eu falei, resina? Porque eu não trabalho com material nesse lugar. Mas foi muito importante esse processo para mim. Eu acho que isso que é uma residência, né? E os problemas. O problema começou quando tinha um aniversário marcado nesse espaço de uma drag queen. Nisso, Diane, eu tive uma íngua embaixo do braço, não dormi. Atormentei a cabeça de Rebeca, Eric falando em português, inglês, português, inglês. Liguei para a Diane, falei, mano, fudeu. Tinha um aniversário, a gente tentou todas as formas de conversa, por isso que a Carol é uma anja, porque ela embarcou nela, porque a produção do Valongo, gente, é toda sapatão. E todas elas embarcaram, elas enfiaram assim, a cabeça junto comigo. Então, está todo mundo muito exausto, porque a gente viveu a sauna mesmo. Foi ontem, jantando no hotel, que eu encontrei com a Cecília e descobri que o Lula foi solto. Foi ontem. Até então, estava só na sauna. Não estava nem sabendo. Eu acho que é interessante também contar que acho que nós também soubemos de muitas coisas que aconteceram na sauna hoje, quando a gente, enfim, conseguiu conversar com a Carol e ela reportou várias situações que ela, como uma pessoa que estava também o tempo inteiro na sauna, passou. E, enfim, só para completar um pouco a tua fala e dizer que esses problemas, essas dificuldades, elas estiveram postas desde quando a gente decidiu fazer a sauna acontecer, né? Sim. Legais, jurídicos, subjetivos, afetivos, emocionais, políticos, econômicos. E aí, enfim, tinha esse aniversário. Eu falei, Diane, e aí? Vamos meter o pé, papai. E aí a Rebeca, vamos meter o pé. Eu falei, então, vamos meter o pé. E vamos dar continuidade nisso aqui mesmo. E eu conversei com o Doni, foi uma confusão. E as agressões, as violências começam antes. Quando o bairro começou a entender que ia ter uma sauna lésbica. As violências começaram antes. As coisas iam chegando, eu e a Carol montando espaço, Carol e Cássia. E as coisas vinham para a gente e a gente falou, mãe, vamos meter marreta no espaço então e vamos continuar. Não tinha mais o que fazer, porque já foi, já estava, já foi. Esse foi um dos problemas. O outro problema, eu vou abrir legal, né? Falou. Foram vários problemas do início ao fim. Quando a gente abriu a sauna ontem, teve problemas institucionais, né? Que a Diane teve que entrar, a Mônica teve que entrar com questões de dizer que a sauna estava tendo atentado ao pudor. Teve problemas da escuta, porque às vezes a gente estava lá dentro, igual a Carol estava um tempo lá dentro. Acho que eu tinha ido buscar alguma coisa.
e escutando os caras saírem do lado de fora e falar: hoje a gente vai almoçar aí dentro. Então, as violências eram violência que não faltou. Foi dagaragadá o tempo todo. E a outra, que para mim é muito séria, principalmente quando eu trago o livro Problemas de Gênero nessa mesa, foi... tinha uma bombeira na frente do espaço, porque o espaço... A sala aconteceu, ela foi tipo escoltada, né? Tipo assim, tinha segurança, polícia para tudo quanto é lado. Eu ficava em dúvida se eu estava cometendo crime ou se, tipo, o que estava acontecendo. Acho que eu não dormia. A Ana ficou desesperada porque eu não conseguia dormir, porque o estado de tensão. Isso faz parte, e eu acho que performar ontem, para mim, em corpo, foi isso. A performance virou outra coisa. O estado de tensão e exaustão que estava no meu corpo ontem. E essa bombeira estava na porta. E a orientação que foi dada para ela era que homens não poderiam entrar. Porque ainda a gente estava negociando. Porque mesmo ter uma placa, obviamente, escrita sauna lésbica, ainda tinha que ter a justificativa de alguém na porta para poder falar. A gente ainda está nesse tempo. Por isso que o melhor da viagem é a demora mesmo, porque está demorando. A gente está aqui, está demorando. Essas 3 artistas, inclusive, que já participaram do festival, participaram esse ano, participaram ano passado, chegaram, eram mulheres trans, não binárias, e foram impedidas de entrar na sauna, porque a bombeira achou que elas não eram mulheres. Quando eu voltei, a Cássia Carol falar comigo, eu falei: vamos chamar a Diane. Eu desci a porta e vamos conversar um pouquinho aqui sobre isso. O que é mulher? Tagaragadá. Silêncio já diz muita coisa. E isso aconteceu, e para mim esse foi o ápice da catástrofe. Foi o ápice. E aí foi quando eu desabei. Porque com violência por violência, ela vem o tempo todo e a gente vai dando um jeito de responder sobre ela, cada um ao seu modo. Mas essa violência aí, eu não tinha o que fazer, porque eu não estava lá. A partir disso, alguns momentos da sauna, o deslocamento desses corpos da sauna, começou a já realizar o processo, tipo, entravam caras, minas já, pum. Mesmo assim, eu questiono o que é coletivo. O que é coletivo? Eu sou das artes cênicas, eu vivo em coletivo. É uma catástrofe. É literalmente o desespero. Você quer matar todo mundo todo dia. Mas o coletivo das artes cênicas não é o mesmo coletivo quando... Eu não sei o que é o coletivo, eu não sei o que é essa energia, eu só sei que houve ausência. E quando há ausência de uma ideia de coletivo, o meu trabalho não acontece, porque o meu trabalho fala de relação. Relação para eu criar um estado físico, uma coreografia. A partir daí eu começo o meu trabalho. E houve ausência. Gente, Moniquinha, se puder me ajudar com o tempo, essas coisas, porque aqui o bagulho vai render. Acho que é importante pontuar algumas coisas também em relação a esse processo de construção da sauna, e que a gente teve hoje uma espécie de plenária
de comuna, sei lá o que foi, de união, de coletivo, há poucas horas atrás na sauna, para conversar um pouco sobre as coisas que tinham acontecido. E eu mesma não me dei conta o quanto que estar junto com as meninas no processo de criação e de realização da sauna me tomaria tanta energia e tanto da minha vitalidade. Assim, ontem eu nem consegui voltar para o festival porque tudo tinha sido muito difícil desde a sexta-feira. Eu até brinquei com a Mônica e, enfim, com a Carol, com a Cássia, que a gente criou uma exposição que tem um tamanho relativamente grande, uma programação educativa que também tem sua envergadura, mas um projeto ele tinha tomado toda a nossa energia e sugado muito das nossas presenças e das nossas disponibilidades. E eu acho que, por mais que eu não tenha sido ingênua com o processo, assim, eu acho que eu já desci pro play sabendo que eu ia ter que brincar. Eu não tinha imaginado que a coisa ela ia tomar... Assim, eu tinha imaginado, mas o abismo entre a imaginação e a realidade mesmo, assim, que existe. E eu acho que, de algum modo, eu entendo que isso era o que a saúde se propunha ser. Eu questiono hoje a saúde que a gente pode ter ou não para realizar projetos que têm esse objetivo de existência, né? E isso é muito duro dizer isso, porque, ao final de contas, a gente está falando sobre o que a Rebeca está dizendo que não quer mais explicar, em como colocar nas palavras. E, em algum momento, a gente pisa aí nessa contradição, um trabalho que está falando sobre as dissidências do feminino, que clama por um espaço de não precisar se explicar, que clama por um espaço de ser e de estar. E assim, ingênuas nós, Cecília, porque Cecília Floresta foi uma das artistas convidadas para estarem na sauna hoje. A gente tinha programado um banho de mangueira, chupando manga com Cecília Floresta. E mais uma vez a gente se viu, no momento das poesias, tendo que abrir legal, e tendo que debater, e tendo que explicar. Então, de algum modo, todas essas infraestruturas às quais a gente vive e que são reais, elas são reais. Assim, não existe... Eu acho que aqui a gente vive num espaço que essa alteridade, essa violência da alteridade, ela precisa ser reconfigurada, né? Porque a gente ocupa espaços nos limites das brechas e o diálogo com as estruturas políticas, os diálogos com as estruturas institucionais, os diálogos com o que é segurança, o que é justiça, isso tudo se desmorona e tem os seus efeitos, e efeitos que a gente não sabe mensurar quais são. E falar, às vezes, parece que as coisas são maiores ou são menores do que elas são, eu não sei mais nem dizer como que é a palavra que ela me ajuda mais ou menos, mas enfim, assim, eu fiquei feliz pela gente ter conseguido tomar uma cerveja na sauna hoje, no fim das contas. Pode. Uma coisa que eu queria pontuar, assim, sobre esses acontecimentos, eu acho que muitas de vocês estavam hoje lá na sala, a gente pôde ter essa conversa, mas eu queria pensar um pouco como que esse lugar da intelectualidade, da produção de conhecimento, tem impedido a prática e a ação das coisas que nós estamos dizendo o tempo inteiro. Tenho pensado muito sobre isso e venho tendo raiva da intelectualidade, porque ela começa a delimitar e estabelecer esses acordos e esse espaço de sedimento mesmo, né, de passionalidade, o tempo inteiro diante das violências, né? O que aconteceu com as meninas foi uma ação de violência, eu tenho certeza que a rua não estava vazia. E isso, eu peço, inclusive, desculpas publicamente por isso, mesmo não estando lá, eu me sinto responsável por isso também, porque nós estamos nesse espaço e cabe a nós prezar por ele, e se não prezar por ele, se estabelecer, né?
Então, converso muito com a Malu sobre isso e tenho dito muito isso sobre o que as práticas têm produzido, né? Isso que Diane fala sobre performar, sobre esse ser sendo, e eu acho que a gente tem se deliberado e libertado os discursos de modo amplo. A gente tem muitas filosofias, muitas ideias, muitas coisas para dizer, mas eu quero pedir mesmo assim, que a gente comece a pensar as práticas e o quanto a gente está implicado na direção do outro com essas coisas todas que nós desejamos, né? Porque a gente vem para um festival desse fazer um projeto como ação na lésbica, diante de uma urgência, uma necessidade, e eu estou falando isso com sapatona, tá? Porque estou nesse lugar aí há muito tempo não, desde sempre. Eu nasci em Sapatão, e a glória de Deus, e com a glória de Daisy, como eu aprendi com Ventura, e estou me dobrando nesse lugar para aprender mesmo, inclusive para pensar a travesti como Daisy mesmo. Isso está muito na minha cabeça, eu levo isso que você deixou aqui no dia da nossa abertura e tenho pensado muito sobre isso, porque eu imagino que trazer esse lugar de debate e essa discussão, pensando Deus como travesti, talvez seja mesmo uma possibilidade de desfragmentar todas as coisas e sair desse lugar de encaixotamento, né? Enfim, eu queria só isso mesmo, que a gente pensasse nas práticas. Assim. Vou aproveitar esse espaço, Malu aqui, Diane presente. Eu acho que a gente tem conversado muito sobre isso. Os espaços de festival, exposição, seminários são super importantes, mas às vezes eu penso que esse tem sido um movimento circular dentro desses espaços. Mas existe uma vida lá fora que essa teorização ela não dá conta de responder. E só a ação vai dar conta de responder. E os corpos periféricos sabem disso incisivamente. A gente podia, quem tiver questões, perguntas, acho que a gente podia abrir um pouco. Como que a gente sobrevive nessa desgraça, né? Como que a gente sobrevive nessa desgraça desse mundo? E a sua obra, ela me fez pensar sobre isso, pensar e dançar. Porque, inclusive tem o Renato Nogueira, né, um filósofo, fala disso. A gente pensa enquanto a gente se movimenta, e a gente se movimenta pensando. E aí, fiquei pensando também na urgência com a sua obra de uma coisa que a Tatiana Nascimento fala, do quilomboismo, de construir um quilombo sapatão, de construir um quilombo travesti, de construir um quilombo bicha, de construir, assim, se for usar o queer, né, de conseguir habitar essa experiência de liberdade que é o quilombo, também com nossos corpos que não são só negros. Power off. Que não são só negros, mas também são dissidentes. Eu estou falando isso pensando nesse processo de essa relação muito profunda que foi construída entre você e a Rebeca e a Giane. Então, assim, 3 sapatão preta, construindo um espaço, o espaço que, assim, nas minhas experiências de quilombo, é um espaço que é possível viver a diferença na diferença. Então, a sauna lésbica me fez pensar na urgência desse quilombismo. E talvez alguns problemas tenham sido vivenciados porque esse quilombo foi habitado mais por pessoas brancas. Ou
foi preenchido por uma... Não preenchido lá, mas se agenciado com a branquitude. São coisas que eu fiquei pensando. Além das lésbicas, as pretas, e aí como pensar nessas pessoas pretas lésbicas, sem cobrar delas esse compromisso com a identidade, mas um compromisso com a vida. Que é, eu vi uma coisa sua, você falando disso assim, construir uma parada de negociação com a vida. Então, fiquei nisso. Eu, Caixa, fiquei pensando com o Melhor da Viagem a Demora, a gente teve aquela conversa... desculpa. Tu quer falar? Tá. Com aquela conversa que a gente teve no primeiro dia, com o Tiganá, a gente falou muito sobre morte e tal. E eu realmente tenho pensado muito, mesmo, como que a gente consegue, a partir da diferença, pensar o coletivo, porque essa me pareceu o grande desafio que está posto na nossa macropolítica. A gente tem se confrontado com as impossibilidades da própria democracia e com o avanço de um pensamento totalitário e fascista. Então, como que, a partir desses lugares que a gente vem habitando da diferença, é possível ou não criar um lugar coletivo? E a gente falou muito sobre autonomia, a gente falou muito sobre coletividade. Quando a Rebeca fala sobre essa coisa da teoria, eu também tenho pensado muito sobre isso. Durante esses dias no Valonga, a única coisa que eu não queria era falar nada, porque assim, eu achava que, de fato, a exposição estava aí, já tinha um texto de 1000 palavras e estava todo mundo aberto para fruir com as obras já diziam, a gente tinha feito legenda expandida, então eu achei que estava demais ficar dizendo, mas tomo a comunidade temporária que é o Valongo e tomo a Sauna também como uma comunidade temporária para pensar esses dois espaços como um recorte do mundo. Porque se a gente não consegue criar durante 3 dias um espaço coletivo, onde a responsabilidade ela é compartilhada, assim, porque eu não vou assumir o lugar da mãe preta de novo, assim, estou fora. Isso aí é uma coisa que eu já sei, eu já aprendi, não volto mais para lá. Então, como que a gente consegue criar um lugar compartilhado, um lugar de independência, de autonomia, de modo que cada pessoa possa assumir a responsabilidade e participar daquela construção daquele espaço. E eu assim, acho que isso pode ter a ver com o fato das negociações que a gente tem que fazer, mas eu acho que elas não são negociações somente internas. Eu acho que a gente, instituição, falando em nome da produção, né? Instituição, que era parte instituição e parte não instituição, porque aqui no Valongo é isso, né? Eu estou falando de um grupo de mulheres sapatonas que estavam tão implicadas com o trabalho, talvez não estivessem implicadas em outros contextos, talvez desse o horário e todo mundo se picasse e fosse embora, ninguém ia voltar, ninguém ia estar preocupado, mas não é o caso. Então, como que esses espaços, esses lugares, eles se confundem e a gente ainda assim não consegue transformá-los em espaços de responsabilidade compartilhada. E eu acho que essa é uma discussão aqui infinita, porque 1000 modelos e 1000 teorias e 1000 debates, assim, todo mundo aqui já participou de um projeto coletivo, já se decepcionou e se frustrou com um projeto coletivo. A gente, Bia e eu, Tiago, na Trienal, a gente, assim, minha primeira vez trabalhando num projeto curatorialmente com mais 2 colegas, então a gente tem falado muito sobre os limites do coletivo e do individual, de fato fronteiras muito complicadas, mas assim o Melhor da Viagem a Demora me ensinou também a ficar sem respostas, e ainda que eu tenha ficado muito triste eu falei com você hoje de manhã, falei com o Ventura ontem à noite, foi para mim muito difícil mesmo, assim, dialogar com o que estava acontecendo em todas as instâncias que eu tive que dialogar. Eu aprendi. E eu acho que a gente também tem falado muito sobre saúde. O nosso encontro fala sobre saúde desde 2016.
Então, de algum modo, eu também preciso pensar sobre essa vitalidade que você mesma muito me ensina. E quais são os limites dessa disponibilidade para o conflito, o quanto que é possível, o quanto que não é possível. E quando eu falei no primeiro dia sobre... Eu nem sei se foi ontem, se foi no primeiro dia, nem lembro mais, mas, enfim, a gente vem falando aí sobre essa ascensão da censura como algo que não vem aqui, agora, como imagem. Ela está trabalhando no invisível. E eu acho que esse apertar de coisas, todos esses apertar de coisas que a gente, em alguma camada, teve que dialogar com a sauna, para mim, representa esse avanço de uma política que está muito bem organizada, de dispositivos de controle que estão muito bem estruturados e que eles vão minar pelo cansaço. É só pelo cansaço. Porque por mais que eu queira, por mais que eu possa, eu preciso questionar se eu tenho saúde. Então, eu estou falando aqui porque, enfim, de algum modo sou responsável pelo que criamos e sei da dificuldade que toda a equipe passou, que todas as artistas envolvidas passaram, pelo cansaço coletivo que isso tudo gerou, por um sonho. Por um sonho de ter um espaço como a sauna, para que a gente pudesse ser. Então, enfim, acho que a Rebeca quer complementar e também quer ler um texto, né? Boa tarde, meu nome é Agripina. Boa tarde, gata. Ouviu agora? Chega mais perto também, pode ser. Meu nome é Agripina, boa tarde a todos. Fiquei sabendo participado, mais cedo, não estava presente. Mas também não me interessa muito como tu falaste, eu também sou da prática. E sendo dessa prática, tenho me entendido enquanto artista, tenho me entendido enquanto professor e tenho me entendido enquanto travesti. E na intersecção, na encruzilhada de todos esses lugares, descobri um trabalho coletivo, uma redistribuição de responsabilidades e de cuidados, que é um trabalho que eu venho fazendo desde o começo do ano, que se chama Educativo, e que eu fiz hoje, aqui no Valongo, com a Ariana. Né? E com mais 5 outros educadores daqui do Valongo, que a gente nem consegue acessar os nomes delas, porque elas não são convidadas para fazer uma mesa. Então a gente tem que fazer a nossa mesa. E existia um pouco como que eu entendi que era a sua ideia da sauna, essa ideia de uma efemeridade que nos garanta chance de sermos livres. E nesse sentido, eu acho que eu entendo por que eu vim do Valongo e por que eu tenho me entendido vindo para esse mundo, que é para aprender. E eu acho que o educativo me coloca muito nesse lugar, que é de aprender e ensinar ao mesmo tempo. De uma maneira muito prática também, porque não me interessa a teoria, apesar de eu fazer história da arte, né? É uma coisa muito teórica, chata. Mas nessas práticas tenho entendido que o encontro e a escuta são os melhores ferramentas pedagógicas. Assim. Então eu me pergunto também, você está falando de maneiras práticas, porque quando a gente está falando sobre esse projeto, a única citação que nós temos é uma feminista branca e cisgênera. E acho que de ordem prática, para a gente pensar talvez uma próxima encarnação da fauna lésbica, pelo que eu entendi, tive algumas artistas que foram convidadas a participar desse projeto. Algumas delas não eram cisgênero. Então acho que é um problema que começou bem antes. Que acho injusto também a gente depositar essa violência sobre a bombeira. Acho que, assim, de uma violência tão grande quanto foi essa transfobia que foi cometida com os nossos corpos. Se a gente está falando de um ambiente que acolhe a diferença, a gente está falando de um ambiente que educa, não de um ambiente que pune. Nesse sentido, fica aí a dica para vocês, podem chamar as travas para o próximo Valongo para a gente fazer um projeto de formação, talvez de equipe, talvez ter travas na equipe também pudesse ser uma maneira prática de lidar com isso.
ler Fechadura de uma maneira prática, lidar com isso, ler leitura profunda, ler alguma coisa que eu escrevi, não ajuda muito, falta mais tempo. Sabe? A gente começar a ler e escutar as traumas para de fato entender como a gente consegue sair dessa prisão colonial pelo gênero, né? Que é uma coisa que funciona nos nossos corpos, nossas vivências. Há uma coisa que não foi a gente que inventou, já estava nesse mundo quando a gente chegou. E nesse sentido também, fiquei me perguntando por que eu consegui entrar na sauna. Consegui entrar na sauna com 20 de ano. Não sabia que o bafão tinha acontecido. Cheguei ingênua, relaxada, meu banho quente no hotel, muito bom. E aí, Diane falou assim, entra. Entrei, saí, encontrei Rachel e entendi esse bafão. E nesse lugar, eu acho que ficou a pergunta. Qual a pergunta? Por que eu consegui? E nós, outras travas, as pretas. As travas pretas mais, especificamente. Mas você entendeu o que tinha acontecido com a bombeira e o fato dela não ter conseguido falar ou convidar as meninas? Você entendeu? Você pegou essa parte? Qual? Sobre o que aconteceu no dia da bombeira, na sexta-feira. Mais ou menos. Tá. Não estava lá, então... Porque não partiu de nós a ordem de que mulheres trans não pudessem entrar na sauna. Essa parte você entendeu? Tá, exatamente. Não, mas o que... Você está falando sobre passabilidade? Sim, acho que racismo também. Aham. Pessoa branca contra racismo é um pouco do povo. Mas também está falando de como a gente consegue acolher esses processos. Porque ainda que não tenham partidos de vocês, aqui na mesa, a única teórica feminista citada foi a cisgênero. E branca. E aí, pelo que eu entendo, o projeto é ter pessoas cisgêneros convidadas. Por isso que eu também não acredito numa educação pelo medo. A gente não pode depositar essa culpa, que é uma coisa que eu nem acredito, na bombeira. Acho que também ela estava numa posição de muita fragilidade, que é uma coisa que eu aprendi trabalhando no aplicativo, que essas pessoas ficam em pé, fingindo que são mobília, mal pagas, e como bode expiatório para qualquer coisa que der errado. Sim. Acho que a gente tem que pensar como acolher esses corpos e prevenir processos de formação, porque assim, nem todo mundo sabe o que significa travesti, infelizmente. Sim. Como tá? Eu só queria, Agripina, complementar um pouco o que você está falando, porque a gente teve uma conversa hoje longa na sauna. E todas essas questões em torno da culpabilidade, da ideia de justiça, de como isso partiu, isso foi posto lá. Então, a gente não está adentrando a todos os processos que a gente conversou, porque a gente também está muito cansada de tudo que a gente já conversou e já reconversou. E quando a gente fala em autonomia e a gente fala em participação, é na escolha quente que a gente precisa estar presente. É na hora, é no agora. Porque o depois, a violência já aconteceu. Então, para mim, que sou chamada para resolver, eu preciso, é na hora. Assim, eu tenho 5 segundos para resolver. E quando a gente está falando em participação e autonomia, eu acho que o pós, ele é efeito. Então, acho que todo mundo trabalhando em cima de efeito, e a intelectualidade ela vai servir para poder nos ajudar a criar lentes, e nos ajudar a entender melhor, e etc. e tal, mas acho que todas as suas colocações elas são muito pertinentes, e acho que a gente pode sentar para conversar sobre um futuro da sauna, aqui ou em qualquer lugar, e as suas observações elas são fundamentais para nos ajudar a pensar sobre essa sauna, mas eu queria dizer que eu citei algumas das minhas colegas, e Cachel uma delas, e que não citei também uma mulher branca, porque eu, inclusive, citei Cachel, que é uma grande referência, a gente vem construindo coisas juntos há algum tempo, só para poder... Eu me trouxe aqui, mano, com 20, pagou minha passagem, pagou meu hotel, já tá me salvo positivo. Ótimo. Exatamente. Eu acho que, além de aprender, estar aqui, olhar para você e aprender, a escuta é essencial para isso. Eu não tenho que justificar o que você está falando, porque, como a Diane disse, é totalmente pertinente. Essa sauna, ela só existe se a gente fizer. Foi uma conversa que eu tive com a Rebeca,
quando eu me questionei como que essa ideia veio. Eu entendi que as mulheres brancas, elas têm o espaço delas. Mas para mim entender isso, eu precisei ler. Elas também. Eu tenho que estar ligada em tudo. Mas isso não é uma justificativa. E nunca vai ser. Porque eu preciso estar com você para conseguir dançar junto. Senão... E aí, quando eu falo de autonomia, e eu chamei vocês várias vezes, e eu fui entendendo os processos, e eu fui só entender o tamanho da violência quando vocês me contaram. Até então, aqui era um telefone sem fio. O processo, para mim, da sauna, quando eu falo de autonomia, é justamente esse. Eu precisava que vocês ocupassem aquele espaço. Corporalmente. Eu precisava de vocês lá. Corporalmente. Não num lugar representativo, porque não é disso que eu estou falando. Mas eu precisava de tê-las lá, junto, para a gente conseguir ter essa conversa. Porque falar em um lugar cisgênero é muito privilégio. Logo eu que convivo com a Érica Malunguinho na fundação da Aparelho Luzia. É muito privilégio. Eu tenho total consciência disso. E não sei se talvez eu tenha total. Justamente para a gente estar falando isso agora. Então, isso não é uma justificativa, mas é um agradecimento. E é uma chamada para a gente estar junto. Porque a partir do segundo dia que eu pus a cadeira lá fora e fiquei esperando, eu vou esperar. Eu tive a ideia, eu vou sentar e eu vou esperar. Vocês podem demorar. A Rebeca demorou 1 mês, 2 meses chegar. Mas eu vou esperar. O tempo que for necessário. Bom, tem uma pergunta que é assim. A Rebeca vem falando muito sobre palavras, sobre como colocar as palavras, e eu fico me perguntando sobre elas, assim, sobre o processo de escolha das palavras, assim, porque, por exemplo, para mim foi muito importante perceber que eu não sou gay, que eu não nasci gay, que eu não quero ser gay, e que eu tenho uma série de apontamentos, inclusive quando você vai falar sobre como nasce a sauna, a ideia da sauna lésbica, a gente volta para os gays, a gente vai falar sobre a liberdade, sobre, enfim, os conflitos, sobre questões que envolvem gays. E aí, isso é um processo, né? Eu fui me desapegando disso e, em contrapartida, eu fui sentindo a urgência, a necessidade, a importância de gritar travesti, de falar a palavra travesti, de falar que o que aconteceu, por exemplo, foi travestifobia. Isso nunca é falado, eu não sou uma mulher trans, eu sou travesti, entendeu? Então, assim, como colocar arte nas palavras? E aí eu fiquei com a sensação de que se a sauna fosse sapatão, talvez algumas coisas fossem diferentes. Talvez pequenas coisas simbólicas tivessem feito toda a diferença nesse contexto, sabe? Então, tipo, como foi esse processo de escolha do nome? Porque nome é tudo, né? Eu mudei meu nome. E a partir do momento que eu mudei meu nome, tudo mudou na minha vida. Todas as coisas foram reescritas, todas as coisas foram repensadas, enfim. Você acha que de repente, porque a Rebeca mesmo bate no peito e fala, né? Ai, que é sapatão. Então por que o nome é sauna lésbica? Posso responder? Eu estou pensando muito sobre isso, né? Eu acho que a primeira coisa que nós discutimos pessoalmente dentro desse processo de como colocar nas palavras que está posto nessa fragmentação de dizer foi a palavra lésbica. A primeira coisa que a gente colocou na mesa foi lésbica e lesbianidade, porque não dá conta de dizer. Eu acho que certamente todas essas considerações elas são pertinentes, dialogáveis e possíveis,
É uma pergunta que eu fiz para a Malu, faço para a Jenny sempre, e acho que cada um faria uma sauna lésbica, de um jeito, né? Porque é tão óbvio uma sauna lésbica, e é tão possível, mas ao mesmo tempo é inimaginável. E eu acho que a gente não pode esquecer que a sauna lésbica é um trabalho artístico-visual dentro do contexto das artes. E esse nome lésbica ele é provocativo no sentido de metaforizar e pensar essa placa. Aquela placa é um trabalho artístico-visual incisivo. E aí eu acho que a gente está passando por um processo real, tão sólido e tão difícil, que a gente traz as coisas para uma realidade urgente e material e ela fica na superfície. Entende? Eu concordo, acho que a sauna podia ser sauna sapatão, a sauna podia ser sauna queer, a sauna podia ser várias coisas. Mas o que acontece, e que eu tenho pensado, Ventura, é que a palavra, ela está nesse lugar, eu tenho muito pensado sobre a palavra, acho que o meu trabalho fala muito sobre isso, mas, ao mesmo tempo, esse lugar de sapatão era mais uma circunferência. Também. Porque, no fim, a gente precisa escolher alguma coisa. Né? Existe todo um movimento de sapatão também, que representa também uma masculinidade. Né? Existem várias discussões nesse sentido. Então, nesse momento, o tempo que a gente teve para pensar e dilatar sobre isso, não era a palavra sapatão que cabia. Porque eu posso me chamar de sapatão, mas não sei se maluco está se chamando de sapatão, não sei se gente está se chamando de sapatão, se ela é lésbica. E a sauna tem a proposta desse... eu acho que todo isso que o Cássio falou, a sauna era para mulheres. Entende? E eu fico pensando, às vezes, que uma sauna sapatão dá uma circunferência maior ainda. Mas você pode ter razão também, a gente pode falar sobre isso. É isso, mas assim, nesse lugar de estereotipação do sapatão... Você quer falar? Nesse lugar de estereotipação do sapatão, a gente também tem internamente, dentro do movimento lésbico, uma discussão sobre isso. Né? Então, eu acho que tudo é extremamente complexo. Mas, assim, eu queria sair um pouco desse assunto para dizer que, mais uma vez, estamos nós aqui, falando entre nós, debatendo entre nós, e as pessoas que deveriam se responsabilizar por isso não fazem nada. Mais uma vez, nós, no processo de minorias, nós, corpos marginalizados, dissidentes, periféricos e pretos, estamos aqui mais uma vez nos debatendo, se espelhando entre nós mesmos. Sacou? E isso me deixa puta. Eu já fiquei retada hoje, estou mais retada ainda agora. Porque esse espaço que a gente abre e as pessoas, por essa falta de autonomia e de responsabilidade, colocam a gente que estamos dispostas a dialogar sobre isso e a pensar, porque o que vocês estão fazendo é pensando junto com a gente aqui. Sacou? E a gente fica aqui passando um tempo imenso, porque a gente podia estar fazendo isso numa mesa de bar, bem felizes, bem animadas e tomando uma cerveja, dando mais uma vez explicação. Para quem? Para quem é que a gente está falando essa merda? Entendeu? E a gente está aqui, eu, você, Agripina, Castiel, Malu e Diane. Alguém mais tem uma pergunta? Alguém mais tem uma coisa para dizer? Sacou? Eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que a gente não está falando sobre o lugar da razão e esse lugar linear do que está certo e o que está errado. Sabe? E eu acho que sim, a sauna lésbica ela é um fragmento de uma necessidade nossa e, obviamente, num lugar extremamente raso, porque a gente está nesse processo de aprofundamento e de entendimento. A ideia da sauna era para ser um lugar de discussão. A ideia da sauna era para as pessoas chegarem e a gente começar a falar sobre isso. E está sendo, mas assim, dentro desse lugar aqui que a gente está fazendo, e a gente pensando por fora, sabe, na borda disso daqui, porque isso aqui está acontecendo agora. Mas pensem como colocar as palavras junto comigo. A gente está mais uma vez aqui fazendo cenário, entendeu? Sacou? Sabe? Enfim. Ventura, assim, eu acho que esse momento de discussão,
ele tem acontecido para que a sauna possa continuar acontecendo. Entendeu? Tipo, não é... A gente não está debatendo e a gente não está trazendo... Primeiro que, assim, em algum lugar, eu nem gosto... Tipo, eu estava tranquilinha, entendeu? Eu estava na minha, estava em outro mood. Tipo assim, não vou olhar para isso. Mas fui chamada para isso, entendeu? Envolvida. Então, aí, eu acho que essa discussão, ela precisa acontecer, e ela precisa acontecer dessa forma, para que a gente fique com fogo no cu e fale, então vamos refazer, vamos repensar e vamos continuar acreditando nessa ideia. Porque, tipo assim, não deu certo, teve caô, aconteceram determinadas coisas, então morreu, então não vamos mais pesquisar, então não vamos mais fazer. Não, agora vamos fazer. Entendeu? Agora vamos levar as mulheres, então a gente vai fazer uma sauna de mulheres. E aí a construção vai ser pensando como que mulheres travas, entendeu? Sapatonas, lésbicas, como, entendeu? Todo mundo se enxerga nesse lugar. Vamos imaginar junto esse lugar. Não vamos ficar, sabe, tipo, pegando, porque aí a gente está assumindo uma culpa que realmente não é nossa. Eu não estou saindo daqui culpada. Aliás, estou saindo daqui extremamente leve e elaborando, de fato, formas de isso aí que tá aí, sabe? Tipo, experimentei pra caralho, isso é sobre experimentação. Essa é a nossa verdade, a gente está aqui discutindo isso porque a gente não é falsa, entendeu? Não é que nem a branquitude que esconde, que mascara. A gente fala, é isso. Aconteceu isso, a gente resolve. E isso é foda. Isso é experimentar. Isso é experimentação. Essa conversa é experimentação, entendeu? A gente não está aqui, a gente poderia estar deixando de ter essa conversa para corresponder a uma expectativa da branquitude de uma perfeição. Não estamos. E a culpa é deles. A culpa é da branquitude. Entendeu? Se tivesse mais preta ainda, provavelmente menos merda teria acontecido. Se a bandeira fosse preta, de vez, o babado seria outro. Entendeu? Eu acho que é um pouco assim. Como a gente diz, né, Malu? Daga, 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 daga. A gente tem tempo? Tem. Eu já disse que eu tinha hoje. Eu queria falar sobre, só um pouquinho sobre como foi a experiência da residência aqui. Dentro desses dias todos, até o último dia, eu acordei hoje para terminar esse texto, e eu acho que é um texto pensando lá nas palavras mesmo, que eu dou essa psicose mesmo, ponto. E de todas essas experiências, e acho que essa energia que foi colocada no texto, inclusive, hoje, atraiu para todas essas questões. E aí eu queria muito agradecer ao Eric também, porque a gente ficou aqui nas urgências todas. Mas agradeço muito, aprendi muito com o processo do Eric, esse processo de expansão e possibilidade de criação em artes visuais. Foi importante para mim conversar com você. Enfim, eu vou ler o texto para a gente terminar, porque estamos todos aqui assim, estou todo me tremendo. Porque Ventura é barril, né? Não se trema não, mãe. Na Ventura começa a me tremer toda. Você quer levar meu? Volta aqui depois. Não é 12 as horas que passam um feixe de luz dentro de um túnel. É um tempo de sons agudos envolvidos no mormaço que brota das cabeças de nego enterradas no chão junto com o cheiro de café que exala dos sacos assentados nas costas de Jacinto, fincado na beira da estrada, carregando os 300 quilos de sobrevivência em todos os seus mundos. O peso, o corpo envergado, espremendo as costelas, um corpo não ficcional que atravessa o sendo e se mantém marcado em agonias. Um corpo dolorido, manifestado no sorriso de quem passa cheirando chorume deixado pelo corpo. Um corpo agora vento que segue atravessando os mundos, incorporando as memórias em seus cavalos.
Do outro lado da rua, os trilhos de trem cortam os pés entre o abandono e os olhares pálidos de quem já carrega, de quem já é carga de sua própria alçada. Aqueles bichos falocentrados de que falei certa vez estão lá estacionados em seus caminhos, cuspindo uma lama grossa e desenrolando os penteiros. Era a passagem entre a raiz que estoura na parede e a maçaneta cor de bronze, que a língua dos falocentrados corta no vento as palavras mal escolhidas, estúpidas e clichês que já ouvi. Tão banais que nem sequer conseguem mover meu corpo encharcado de cerveja quente. Lá vão as Marias Sapatonas. Uma sentença, 9 letras e 8 espaços que acompanham o passo flutuante do chão de 2 sapatões. E ainda temos que pagar R$10 na cerveja. Esfarinhada na fuligem de ferro, tropei corpos distantes espalhados no mato do barracão. Lá conversamos sobre as crueldades e vimos nascer bonitezas fora do visível até chegar no porto. Quem anda com os braços cruzados amarra dentro de si suas próprias agonias. O tempo era de sol quente, rachando o barro úmido, entrando na borda de borracha. Mas na chegada dos 3 dias de descarrego, a chuva umedece a calçada para passar os corpos cansados de não ter onde ficar. Talvez um lugar inóspito e com paredes escorregadias ainda possa fixar o sorriso. Talvez os dias de sol atravessados pela chuva possam encontrar levezas e abrir caminhos. Por isso, sigo amanhã com saudade das agonias, erguendo o corpo forçado a se envergar, mas que está debruçado sobre si mesmo. É isso, gente. Queria agradecer a presença de todo mundo que participou do festival esse ano, que colaborou, que empreendeu, que participou. E dizer que a gente segue aí nesse exercício e nesse experimento que é pensar e imaginar formas de conceber um mundo que ainda não estão disponíveis historicamente para nós. Aprendendo que, de fato, o melhor da viagem é a demora.